Eu gostaria de dar boa tarde a todos e a todas para mais uma palestra do primeiro ciclo internacional de palestras sobre linguística cognitiva, pesquisas e tendências. Hoje à tarde nós temos a alegria, o privilégio de ter a professora Maria João Massalo conosco. Ela vai nos falar sobre um tema muito pertinente, muito interessante, sobre metáforas culturais, né, no âmbito da linguística e da cognição. Então, promete ser uma tarde muito proveitosa, de bastante aprendizado. Novamente pedimos que as pessoas mantenham as suas câmeras e microfones desligados durante a palestra, para uma melhor transmissão da reunião. E antes de começar, eu gostaria de expressar nossos agradecimentos à professora pela sua disponibilidade e também de falar um pouco a respeito da trajetória acadêmica da professora. Então, a professora Maria João Massalo possui doutorado em Linguística pela Universidade de Évora, pós-doutorado pela Carnegie Mellon University, provas de agregação em Linguística pela Universidade de Évora, 2012, mestrado em Linguística Portuguesa, Universidade de Évora, graduação em Línguas e Literaturas Modernas, Português e Inglês, pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. É docente na Universidade de Évora, Portugal. O interesse pela linguística teórica e pelo português, língua estrangeira, tem definido uma grande parte dos seus caminhos de investigação. É investigadora do Centro de Estudos em Letras da Universidade de Trás-os-Montes e de Alto Douro, Universidade de Évora, integrando o projeto de investigação para a história da gramática e do ensino de português como língua estrangeira, séculos 17 a 20. Idealizadora e criadora, com Maria Célia Lima Hernandes, do evento Simpósio Mundial de Estudos de Língua Portuguesa. Participou da organização do primeiro e do segundo CIMELP. Foi diretora de doutoramento em Linguística na Universidade de Évora, no período de 2014 a 2020, e vice-presidente da Associação Internacional de Linguística do Português desde 1917. Participou das seguintes obras no Brasil: Múltiplas Faces da Linguagem, pelo Mercado de Letras, São Paulo, Linguagem e Pensamento, Pesquisas, Reflexões e Práticas, do nosso grupo, GELP Colim, em parceria, né, com o apoio da Universidade, aliás, da editora da Universidade Federal do Maranhão. Seja bem-vinda, professora Maria Massalo, e nós estamos, então, agora passando a palavra para a senhora fazer o início da sua apresentação. Muito obrigada, caros colegas e amigos, é uma grande honra poder estar aqui. Uma palavra especial às organizadoras, às idealizadoras, à professora Ana Cristina Pelosi e à professora Mónica Carneiro, por este ciclo de palestras sobre linguística, cognição, pesquisas e tendências. Eu devo dizer que foi muito arriscado para mim aceitar este convite, porque sou uma linguista há muitos anos, já trabalho na universidade há muito tempo, mas tenho estudado muito pouco de linguística cognitiva. Então, aceitei assim como um desafio que eu coloquei a mim mesma, porque muitas vezes nós temos que sair das nossas zonas de conforto e abrirmos-nos a outros horizontes. O que eu sempre fiz aqui em linguística, a minha vertente teórica é a linguística funcional, tive ainda o prazer de trabalhar com André Martinet. Depois trabalhei bastante com os funcionalistas espanhóis, mas sempre me interessou a questão da teoria linguística.
desde o início eu lecionei uma cadeira que se chama Teoria da Linguagem. E, portanto, posso dizer que tudo o que tem a ver com a linguística me interessa, assim de um modo muito geral. E, portanto, tenho uma curiosidade sobre as teorias linguísticas, sobre o modo como pensamos a linguagem a partir de diferentes pontos de vista. E acho que é ótimo nós termos estas possibilidades de falarmos uns com os outros, a partir também, nós linguistas, mas que fazemos coisas diferentes e que temos pontos de vista diferentes. Portanto, digamos que foi uma ousadia da minha parte eu estar a falar para especialistas. Sinto-me assim, estava a pensar, é como um médico de clínica geral ir falar com um neurocirurgião, talvez, não é? Então, depois desta captatio benevolência, que é isso mesmo que eu estou a fazer, olhem para a minha fala com muita benevolência e quase como alguém que se aventurou num terreno que lhe é conhecido, mas de uma outra faceta. Portanto, aquilo que eu vou partilhar convosco são inquietações, são perguntas, são interesses pela linguagem e logo aí estamos no mesmo terreno, não é? Linguística, cognição e metáforas. Eu quando dei o título até pensei assim, eu nem sequer sei se metáforas culturais é um conceito. E fiquei assim um pouco a tremer, porque às vezes depois, quer dizer, eu entrar em terreno, em seara alheia e não saber usar os instrumentos de que os meus colegas se servem, eu não estou a ver aqui, não sei se vocês estão a ver, se o Vinícius já apresentou alguma coisa dos slides ou não. Desculpa interromper, eu fui fazer uma tentativa, então ninguém está visualizando ainda, né? Não, mas acho que já pode colocar o título, não é, Maria? Já pode colocar o primeiro? Eu vou tentar novamente, está tendo um probleminha aqui. Eu acho que o Vinícius também não está conseguindo. Não, eu vou tentar novamente, tá? Porque... Só um momento. Mas vai dar certo. Maria, pode continuar falando, não é? Isso, vai, olha, já estou vendo aqui. Primeiro o CIGELP, pronto. Ok. Modalidade, né, Vinícius, de apresentação. O agradecimento às vossas universidades, à Universidade Federal do Ceará, que já me tem convidado várias vezes, e também à Universidade Federal do Maranhão. Também já tive o prazer de conhecer pessoalmente, quando ainda podíamos viajar. E são duas universidades que eu muito estimo, com colegas que eu estimo também muito, e espero que cada vez mais possamos fazer coisas em comum, e já sabem que Portugal é sempre aquele país pequenino, enquanto vocês têm muitos alunos, nós temos muito poucos, e então o podermos estar com a variante do português brasileiro a falar sobre questões que interessam à nossa língua é sempre muito bom. Então, podemos avançar para o segundo slide, porque aí essa Universidade de Évora é a universidade onde eu leciono. Quem está a ver o mapa de Portugal, não sei se estão a ver, se não, fica a 200 km de Lisboa, em direção à Espanha. É uma universidade do sul, abaixo do Rio Tejo. Então, esses três temas, digamos que linguística, cognição e metáforas. A questão da linguística e do modo como a linguística se posiciona hoje em dia, e o que me atraiu, no fundo, foi poder pensar como é que a linguística cognitiva olha para a linguagem. Mas, claro, não sendo eu uma teórica especialista, aqui tenho que separar as duas coisas. Então,
A linguística interessa-se pela linguagem, a linguística interessa-se pelas línguas. As línguas são, durante muito tempo, é uma questão antiga, não é? Estruturam ou não estruturam o modo como a cognição se, mais ou menos estruturam, obviamente, estruturam o modo como nós pensamos, as estruturas cognitivas, e a questão das metáforas em concreto. Podemos avançar para o slide seguinte. E eu aqui, como vos disse, pensei a questão deste tema um pouco de uma direção enquanto ciência, enquanto linguística ciência. O que é uma ciência? A ciência nasce da curiosidade humana e é algo que se faz com uma espécie de finalidade divina, ordenar tudo o que nos rodeia. Eu penso que esse tem sido um dos grandes objetivos da linguística cognitiva ao trabalhar a questão das metáforas conceituais, que é precisamente ordenar esse espaço de linguagem e pensamento. Mas nós todos somos elos na cadeia do trabalho científico. E daí que eu acho que estejamos todos ligados, e daí que eu acho que também hoje a preparação que eu fiz para ter esta conversa convosco levou-me a outras áreas do conhecimento. Levou-me a ver alguns trabalhos de físicos teóricos, levou-me a ver alguns trabalhos de neurocientistas, e vou tentar não me perder, vou tentar sobretudo provocar-vos com algumas questões que eu própria levantei dentro destes temas da linguística, da cognição e das metáforas. Vamos avançar. E eu começo por vos colocar algo que é muito, muito comum, ou que se calhar precisamos de pensar. Como é que nós colocamos a informação? Como é que nós observamos, por exemplo, imaginem que eu vos apresentava as minhas fotos de bebê, de adolescente, de jovem adulto e já mais velha. Não estou idosa, mas quer dizer, para lá caminho. Como é que vocês estruturavam essas imagens? Bebê, adolescente, adulto e idoso. Alguém quer responder ou podemos responder depois? Não sei como é que é, se é melhor só falar. Então, se calhar... Eu colocaria na ordem da esquerda para a direita. Ana Cristina, mais alguém? Concorda? Seria esse... Acho que não vão falar. Estão concordando, sim. Sim. E de cima para baixo? Ou de baixo para cima? São provocações. E se fosse... São menos para a nossa cultura, são menos prováveis essas sequências, não é? É isso era aí que eu queria chegar. Ou seja, nós também, do facto dos nossos artefactos de escrita e de preenchermos a folha de papel da esquerda para a direita, organizamos a informação da esquerda para a direita. Mas, por exemplo, se for um árabe, escreve da direita para a esquerda. Portanto, não faz sentido, por exemplo, uma imagem, estou a pensar numa imagem de crescimento do bebê, das etapas de desenvolvimento, em que põe o bebê pequenino ao lado esquerdo e depois vai pondo o bebê para o lado direito. Se for para um público árabe, tem que ser ao contrário, porque a evolução faz-se da direita para a esquerda. E isto para dizer o quê? Quando saímos da zona de conforto da nossa própria língua, nós apercebemos-nos de que há outras estruturas cognitivas e que não são aquelas que nós
habitualmente pensamos. Ou seja, há estudos feitos com povos que têm línguas, por exemplo, que não têm esta esquerda nem direita. Não têm esta noção de lateralidade, nem de esquerda nem de direita. Então, como é que esses povos se situam? Eu trago aqui o exemplo de um povo da Austrália que usa os 4 pontos cardeais. Portanto, eles não têm esquerda nem direita. Então, se eu perguntasse aqui a nós onde é que está o sul, o norte, o oeste e o oeste, vocês eram capazes de indicar. Eu não sou. E a maior parte das pessoas ocidentais e do mundo, digamos, o nosso mundo civilizado, não usa esta orientação. Talvez um marinheiro, uma pessoa do campo, que está habituada ainda a reger-se pelo sol. Agora, nós já não usamos estes pontos norte, sul, leste e oeste. Agora, este povo é tão importante para eles esta noção dos pontos cardeais que para dizerem olá, vejam só, a maneira como eles dizem olá é quase do tipo, onde vão? E então a pessoa tem que responder, vou para nordeste, vou para sudeste. Ou seja, aquilo que para nós nem sequer faz parte, ou quer dizer, nós todos sabemos que existe norte, sul, leste, oeste, nordeste, noroeste, sabemos os pontos cardeais, a rosa dos ventos, mas não temos a preocupação de nos organizar espacialmente, de nos organizar em termos da nossa relação com o Sol. Portanto, a diferença das necessidades culturais de cada povo, neste caso, cada cultura, também estruturam o modo como nós organizamos os pensamentos e o que sabemos. Isto foi para dar um exemplo, podemos avançar. Eu só pus aqui estes, imaginem que são 2 botões. E para vocês eu acho que esta seria a disposição mais normal, antes e depois. Mas se eu pusesse o botão do antes do lado direito do depois, fica um pouco estranho, não fica? Experiências feitas com estas noções de antes e depois, por exemplo, mostram em relação a falantes do inglês que quando o botão do antes está à direita do botão do depois, eles demoram mais tempo a responder. Ou seja, há algo já pré-estabelecido pela nossa linguagem, pela língua que falamos, há algo já pré-estabelecido no nosso cérebro em relação às disposições espaciais. Podemos avançar. Agora, questões de linguagem mesmo. Eu tive a oportunidade de ouvir outra palestrante que vocês convidaram, a professora Margarida Salomão, e ela dizia alguma coisa muito importante também desta área. O modo como as frames, não é? O modo como nós perspectivamos determinado assunto. Reparem, ser aborto, ser anti-aborto ou ser pró-vida. São 2 expressões para dizer a mesma coisa, mas têm impactos completamente diferentes. Falar de revolucionários pela liberdade ou falar de terroristas? Falar de tortura ou falar de técnicas especializadas de interrogatório? Reparem, tortura, o peso que tortura tem, é completamente diferente de algo como técnicas especializadas de interrogatório. Portanto, estas questões na própria linguagem mudam dentro da própria língua. Não é? Há bocado estávamos a comparar línguas diferentes. O caso daquele povo australiano que não tem a noção de esquerda nem de direita.
e que se rege pelos pontos cardeais, porque a sua orientação é toda feita em termos do Sol, não é? Nós somos muito mais autocentrados. Por exemplo, para falarmos do futuro, falamos de algo que está à nossa frente. Mas não pensamos que há culturas em que é precisamente o oposto. Não são muitas, mas existem. Culturas em que o futuro está atrás e o passado está à frente. Portanto, são maneiras diferentes de adquirir estruturas de pensamento em relação aos próprios gestos e às próprias concepções espaciais das coisas. Podemos avançar. Eu gosto sempre de falar aos meus alunos, quando quero falar da diferença das línguas e do modo como concebemos as coisas, uma história infantil. Por exemplo, se contarmos uma história do Sol e da Lua, podemos falar do Sol como o rei e da Lua como a rainha. E a Lua terá todas as características do feminino e o Sol terá todas as características do masculino. E daí poderemos gerar diversas metáforas daí decorrentes. Mas, por exemplo, em alemão, que é uma língua europeia que muitos dominam, é precisamente ao contrário. E a questão do género fica totalmente alterada. Ou seja, as metáforas que nós estabelecermos, por exemplo, em língua portuguesa, a partir desta noção de Sol como masculino, de Sol como rei, e de Lua como feminino, como mulher, como rainha, terão que ser todas alteradas em alemão, porque o Sol é feminino e a Lua é masculino. Também foram feitas algumas, e de línguas próximas, reparem, o exemplo que vos dou a seguir sobre a palavra ponte em espanhol, que é uma palavra masculina, e em português é uma palavra feminina. Portanto, se em termos de criatividade linguística quisermos descrever a ponte, o espanhol irá buscar características do homem e o português, no caso da nossa língua portuguesa, teremos de provavelmente pensar em características femininas. Isso acontece também com outras áreas do saber, por exemplo, há experiências muito interessantes feitas com alunos, por exemplo, os dias da semana, em algumas línguas, agora não me estou a lembrar particularmente, alguns dias são masculinos, outros dias são femininos, então é normal que, por exemplo, a segunda-feira seja representada por um homem, a quarta-feira seja representada por uma mulher ou vice-versa, não é? A própria localização que nós atribuímos aos falantes, por exemplo, masculino e feminino, também pode variar de cultura para cultura. Vamos avançar. Uma outra questão que me suscitou também interesse nesta questão das metáforas e de como é que, e ouvindo um físico teórico falar sobre tempo e espaço, e é um físico teórico português, que é o Vítor Cardoso, e ele falava agora na terça-feira, no dia 10, está-se a comemorar aqui em Portugal os 25 anos da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é o correspondente ao vosso CNPq, talvez. E então era um evento que era composto por ele falou no início, o físico teórico, e depois havia música. E era sobre o tempo, a noção de tempo. E ele disse que tempo e espaço,
para os físicos são a mesma coisa. Não há diferença entre tempo e espaço. Ora, é muito interessante se nós pensarmos em termos de linguagem, como é que nós, em português e noutras línguas, não é só em português, usamos o espaço para falar do tempo. Por exemplo, o verbo estamos a chegar ao Natal. Também pode ser o Natal a chegar até nós. O Natal está a chegar. Nós aqui podemos... Ou é um pulinho até ao Natal. Portanto, o tempo sempre concebido em termos de espaço. Daqui até ao Natal vai 1 mês e pouco. O próprio verbo é um verbo de ação. Podemos avançar. Então, eu acho que temos estado a falar, no fundo, aquilo que eu queria falar de metáforas culturais. Eu partilho muito esta perspectiva que me parece muito interessante da Lynn Cameron e do Robert Maslen nesta obra mais recente, e sobretudo partilho dessa preocupação em ver que, ou em esperar, ou em desejar, ou em sublinhar o facto da pesquisa sobre a metáfora se concentrar mais na metáfora como fenómeno discursivo e dinâmico, e não tanto a questão da metáfora conceptual. Ou seja, aquilo que eu, em termos de teoria linguística, advogo para a linguística funcionalista, é esse o princípio que me rege e que me parece também que estes autores vão ao encontro dessa perspectiva, é a de que, por mais bonita que seja a teoria, os dados do corpus têm sempre precedência sobre a teoria. E às vezes o que nós encontramos em certas análises da metáfora e também de outros campos da linguística. Basta lembrarmos do que aconteceu quando, há muitos séculos, os gregos, utilizando o aparelho epistemológico, os latinos, utilizando o aparelho epistemológico dos gregos, para a gramática, ficaram baralhados porque os dados do latim não tinham as mesmas categorias que os dados da língua grega, não é? Então, às vezes há como direi, quase uma hegemonia da teoria em relação aos dados. E é preciso muita atenção, porque realmente a linguagem é algo vivo e a metáfora deve ser estudada e deve ser entendida ou dentro desse quadro da dinamicidade. Eu gosto muito de uma frase do André Martinet que diz que as línguas mudam porque funcionam. E o uso da linguagem é todo ele criatividade. Portanto, a própria metáfora, sendo baseada, digamos, o veículo metafórico ou a dita metáfora linguística, tendo alguma coisa de codificação pré-existente, é isso que permite que nós nos entendamos uns com os outros, ela altera-se e é um fenómeno, e aí é muito interessante porque é como a questão da cognição. Nós alteramos, o nosso cérebro altera-se à medida que por isso é que nós dizemos aos mais idosos que têm que continuar a treinar o cérebro, a usar o cérebro, a fazer jogos de linguagem, a fazer palavras cruzadas, ou seja, há sempre uma reconstrução e há sempre uma criatividade inerente
a todos os aspectos da linguagem. Isso é o que eu acho mais importante. Pode avançar, Vinícius. Portanto, eu aqui estou do lado do estudo das metáforas situadas. Eu acho que o mais interessante na teoria e os estudos que se podem fazer são aqueles estudos que se baseiam na análise baseada no uso, e defendo que não se pode ficar preso na rigidez da teorização, que é algo que sempre me preocupou, estas questões epistemológicas de, havendo uma teoria, a teoria começa a ser erigida, começa a ser testada, e normalmente essa teoria é construída com base em determinados dados linguísticos, e por vezes é preciso, para que a teoria funcione, não cedermos à necessidade de enrijecer essa teoria, ou seja, é preciso flexibilizar, porque não podemos perder de vista o discurso e o contexto, ou seja, não devemos impor estruturas teoricamente baseadas aos dados do corpus, não é? Eu estava a pensar, por exemplo, coisas que podem parecer estranhas, não é? Como aquela questão de uma língua que não tem esquerda nem direita. Para nós é estranho. Ou a questão da noção de que mais é para cima. Não me parece que seja sempre assim. Acho que há muitas coisas que podem ser discutidas e que mais estudos empíricos podem demonstrar que há tendência para ser de uma determinada maneira, mas nem sempre é de um modo fixo. Podemos avançar. Aquilo que eu queria fazer e que depois já não fiz por falta de tempo, mas é um grande desafio e é o que me interessa mais, e foi o que me também levou a aceitar este desafio, é porque eu sempre, desde que tive a possibilidade de ir ao Brasil, eu estou sempre a aprender mais sobre a minha língua, porque quando nós... É como ensinar português para estrangeiros, às vezes. Ao ensinar português para estrangeiros, o estrangeiro olha para a nossa língua com os olhos virgens, com os olhos de criança, de quem está a aprender. Então coloca questões que a nós, como professores, como linguistas, estudiosos da língua, não temos aquela sensibilidade para ver. Então, por que é que eu me fascino tanto com o português do Brasil, com a possibilidade de falar com os meus colegas linguistas brasileiros, com os alunos e em todas as minhas idas? Porque há muitos desafios intralinguísticos que se colocam ao linguista. O linguista tem a tendência a pensar de uma forma um pouco autocentrada, não é? E isso pode, e num país tão grande como é o Brasil, ainda é mais difícil de acontecer, mais fácil de acontecer. Porque eu lembro-me, sendo eu do Sul, aqui em Portugal, quando cheguei à Faculdade de Letras de Lisboa, há algumas descrições linguísticas que eram apresentadas na própria aula de fonética e fonologia, certas verdades, digamos, descritas do ponto de vista linguístico. Eu, como falante da mesma língua, mas de uma outra região, eu dizia, mas eu não digo assim, mas eu não falo assim, isso não é a minha verdade. Então, é muito bom quando o português do Brasil e o português de Portugal, quando nós podemos fazer interseção e estudos da metáfora neste terreno intralinguístico, ou seja, olhar para as línguas pluricêntricas, aqui até seria o ideal, seria fazer
eu agora tenho muitos alunos de Angola, acho que é muito interessante, porque há coisas que são concebidas de maneira diferente, usando a mesma língua, mas são concebidas de maneira diferente, e temos aí precisamente a questão da força cultural a decidir como é que eu posso usar a linguagem, não é? Basta ir, por exemplo, a questões lexicais, daquilo que é, por exemplo, que são os palavrões, aquilo que são palavrões muito feios e que não posso dizer no português do Brasil, se calhar para um português comum não têm valor, não têm significado, não ativam mecanismos cognitivos de vergonha, de não posso dizer. E é muito interessante ver como é que dentro do mesmo território linguístico, não é, da língua portuguesa, em diferentes variedades, podemos estruturar de modos diferentes significados. Vamos ver então, avançar. As minhas, eu não sei se estou dentro do tempo ou não, mas as minhas provocações estão a chegar ao fim. Eu queria vos falar destes autores, alguns com certeza já são vossos conhecidos. O António Damasio e o seu modelo homeostático, no fundo, ele é um investigador de ponta, é português, mas trabalha nos Estados Unidos, como sabem, mas está sempre, no fundo, a descobrir coisas sobre o cérebro humano. O Michio Kaku é um físico teórico que é um grande divulgador de ciência, e a maneira como ele também trata as questões da linguagem, eu não cheguei a falar delas, aqui de alguns exemplos que também tinha para vos trazer, mas recomendo-vos, até como ponto de alargar a nossa maneira de pensar a linguagem. O Vítor Cardoso, que eu referi, e a Lera Boroditsky, que é uma psicóloga linguista, tem uma TED Talk muito interessante que vos sugiro que vejam sobre a linguagem e o pensamento. E pronto, obrigada pela vossa atenção. Obrigada, professora Maria João. Vou te chamar de Maria mesmo, pode ser? Sim. Então, bem interessante para fazer a gente pensar, né? Como você mesmo disse, a sua ideia foi sair da sua zona de conforto, e com certeza nos fez também sair um pouquinho da nossa, né? Ao ouvi-la essa tarde, trazendo questões que são, digamos assim, para nós corriqueiras em determinados momentos, porque fazem parte da nossa estrutura linguística, dos modos como a gente funciona cognitivamente, mas que em outras culturas acontecem de outras maneiras, né? Justamente aquela questão da ordenação cronológica, né? E também a questão de se compreender a questão do tempo, né? Como algo que esteja sempre indo na direção à frente, quando na realidade você mesmo disse que em algumas línguas, e a gente sabe, né? A gente entende o passado como estando à nossa frente, né? E o futuro atrás, porque a gente ainda não conhece. É algo ainda, né, que desconhecido para nós. Mas isso quer dizer, quando eu digo para nós, seriam para eles, porque para nós isso não funciona assim. Então, agora abrimos para alguma pergunta, algum comentário que vocês da nossa audiência hoje desejam fazer à professora. Eu gostaria de fazer uma consideração e uma pergunta, né? Bom, em primeiro lugar, gostei muito, é sempre muito bom, acompanho o trabalho da professora Maria João, então, meus parabéns, né? Também a você e a Mônica, né, pela escolha, pela seleção. Com certeza.
O que você acabou de dizer, Ana Cristina, né, em relação ao passado e o presente, eu estou justamente escrevendo um texto sobre o tempo na obra do Chico Buarque, com a professora Pames. E nós estamos... bom, quem conhece um pouco o trabalho do professor Antônio Pames, ele sempre trabalha na perspectiva interlinguística e de comparação entre línguas, é uma pessoa que conhece muitas línguas, né? Então, nós nos defrontamos com esses exemplos, e recentemente também eu li um trabalho de um amigo nosso, professor da Universidade do Minho, que a Maria João convidou no último FIP, professor José Teixeira, também trabalhou, se debruçou sobre essa questão do tempo, né, em relação a, bem como a professora Maria João colocou, né, o tempo e o espaço. E, especificamente em relação ao passado, em algumas línguas existe essa posição essa opção de mencionar o futuro atrás, porque você não vê. Né? Exatamente. O passado está na sua frente, você vê, você já viveu e tal. Então, toda aquela ideia corpórea. Né? Então, seria assim, só um comentário que vai ao encontro, né, do que você, Ana Cristina, acabou de dizer. E para a professora Maria João, especificamente, eu gostaria de saber, porque eu sei de um trabalho muito bonito que ela fez com os ex-votos, e juntas nós já temos um texto sobre crenças e superstições em Portugal e no Brasil. Então, eu gostaria de saber se nesse levantamento, ou se encontrou algo que fosse oriundo de uma crença. Eu me explico, é porque eu estou coletando ainda, porque minha intenção é fazer o dicionário de superstições, de expressões ligadas a superstições em língua portuguesa. E em relação à esquerda, eu encontrei muita coisa, porque a esquerda, ela é maldita. E, bom, não vou me alongar nisso, né? Mas eu encontrei muita coisa sobre os romanos, que era mesmo proibido. Então, a entrada da palavra esquerda, quem tiver curiosidade de dar uma olhada etimologicamente, como é que a gente teve autorização de usar, porque não é do latim, e está ligado, porque não era para dizer, porque era contra os deuses, está do lado errado, né? Tinha que ser direita. Então, a minha pergunta é se houve no levantamento, ou se teria alguma coisa a dizer em relação às nossas crenças, ou superstições, né? Porque nem toda crença é superstição, mas alguma coisa nesse sentido que pudesse ter influenciado, porque a mim, isso me parece uma metáfora cultural, e eu acho que não há nenhum problema em usar o conceito, porque eu tenho lido textos até de metáfora gramatical, tem artigos, textos já produzidos sobre isso. Então, a minha pergunta é em relação a metáforas culturais, ou expressões que tenham sido, você tenha percebido, principalmente na modalidade no português europeu, que sejam oriundas de algumas crenças ou superstição. Bom, Rosa, obrigada. Eu acho que sim, agora não me ocorre assim um exemplo para estarmos a falar concretamente do português europeu. As grandes diferenças, e onde eu acho que em termos culturais, o Brasil tem um caudal metafórico mais rico no campo das crenças, por causa de toda a parte das religiões africanas, não é? Então, eu acho que há uma riqueza maior, e algumas coisas, por exemplo,
da linguagem que o português de Portugal, quem fala português de Portugal, não entenda em relação ao português do Brasil, porque tem a ver com traços culturais específicos do Brasil, não é? Então, eu acredito que no campo das superstições também haja muitas questões até metafóricas que são balizadas em termos regionais também e que não passam de uma fronteira para outra, de uma fronteira, digamos, não é uma fronteira, é uma fronteira linguística. Quer dizer, há coisas que eu digo que só são entendidas numa determinada região e que não são, e que têm o próprio valor de superstição está determinado culturalmente, não é? Não sei se era isso que a Rose estava a pensar. Sim, sim, muito obrigada. Mais alguma observação, algum comentário? Boa tarde, professoras. Gostei muito da palestra e me veio a pergunta, tipo, a linguagem, né, e por conseguinte as metáforas conceituais, são elas que moldam os mundos culturais, os seres que habitam nesses mundos, né, nós, ou o pensamento de mundo, né, que determinam estas metáforas? Isso sempre me vem como uma dúvida, bem ontológica e tal, mas... Obrigada. Obrigada pela sua questão. Eu acho que essa é uma questão em roda, não é? Não somos capazes de dizer o que é primeiro, mas há é como aquela questão do cérebro e do facto da linguagem ajudar novos percursos neuronais. Portanto, eu, ao contactar com o português do Brasil, também posso aumentar o meu campo de metáforas linguísticas, por exemplo. Se eu quiser falar com vocês, posso dizer que esta coisa do Covid, ou aqui os políticos portugueses estão todos que nem um balaio de gatos. Mas é uma coisa que eu aprendi recentemente, porque em Portugal não se diz balaio de gatos, ou seja, eu já aumentei a minha criatividade linguística porque entrei em contacto com realidades que não faziam parte do meu campo linguístico. Portanto, cada falante pode sempre aumentar a sua criatividade, pode sempre criar novos moldes metafóricos. Ou seja, o que eu contesto é aquela questão da fixação, da rigidez. Eu interesso muito mais pela versão do uso, do discurso, do maleável, da possibilidade da inovação. Muito obrigada. Estou pensando também essa mudança tipo, do mundo privado para o público, né, que a gente está cada vez mais habitando os espaços públicos, na história da humanidade, né? Como também a linguagem acaba sendo consequência dessa, que tipo, acaba acarretando essa mudança enfim, de encaminhamento para esse espaço público. Entre outras coisas, né? Enfim, sim. Muito obrigada pelas suas palavras. Obrigada. Muito bem. Eu acho que é uma via de mão dupla, né? Uma influencia na outra. A gente tem por exemplo, na questão de linguagem e cognição, a gente tem a cognição, influencia certas expressões linguísticas e, ao mesmo tempo, a linguagem, né, pode moldar a cognição. Então, é realmente um caminho duplo, na realidade. E a questão, quando nós aprendemos línguas estrangeiras, somos sempre confrontados com
com essa outra visão diferente do mundo que a outra língua nos possibilita, não é? Sim, Aquela sim. questão de sabermos, para mim neve é neve, mas para um esquimó há não sei quantos tipos de neve. E Exatamente. se eu for conviver com Isso. esquimós, eu própria vou aprender a fazer Isso. essas distinções e o meu cérebro vai se adaptar a isso, com certeza, exatamente. A questão dos sabores, a questão Só um instante, Letícia. A questão dos sabores, de quando eu vou ao Brasil e descubro árvores novas ou frutas novas, não é? Sim, exato. A minha noção de sabor também é alterada quando eu provo novos sabores. Ou seja, com certeza. Deixa de ser só doce e amargo, passa a ser talvez uma outra coisa, porque eu provei uma fruta que está ali, não é tão doce quanto isto, nem tão amargo quanto. Ou seja, as minhas referências também, os meus moldes, onde cabe a minha informação, né? Alteram. Sim, com certeza. Sim, Letícia. A Letícia gostaria de fazer uma observação. A Letícia é nossa colega do Gelpicolim. Sim, Letícia. Boa tarde, né? Uma das coisas que eu estava pensando era em relação à pergunta da Rose. Eu não sei se ela ainda está aí, mas essa questão da esquerda e direita em relação aos partidos políticos, entendeu? Que assim, quando a Rose coloca essa esquerda está muito mais relacionada a coisas negativas, ruins, né? A um lado maldito, eu não sei se ela está, era mais assim um comentário, mas em relação à questão dos partidos políticos, eu acho que era interessante também pegar um estudo também e relacionar essa questão. Eu não sei se ela ainda está aí na sala, Ana. Eu também não posso dizer assim de pronto. Deixa que eu vou sair da sala. Mas às vezes cai, né, Rose? Não, imagina. É um comentário, porque, assim, para a gente estar na esquerda é um movimento, às vezes, positivo, não é? É um movimento... Veja bem, eu estou colocando a questão sob o ponto de vista linguístico. Não, eu entendi. Mas então, veja, o esquerdo, o que significa a esquerda? Eu não estou fazendo a avaliação do ser de esquerda, mas esquerda é contrário. Porque quando a gente diz um governo de esquerda, é porque alguma coisa foi tirada do lugar da ordem normal, porque nós nos habituamos que é direito, e o que não é ou direito ou direita, e tudo que foge disso vai ser... Aí tem um gradiente, né? Eu acho, Letícia, que seria interessante, sim, fazer um levantamento. Inclusive, e eu até, quando você comentou, eu até pensei, porque eu era canhota, escrevia com a esquerda. Eu também sou. Meu pai me obrigava a escrever com a direita, porque ele dizia, o mundo é dos direitos. E eu tinha que escrever com a mão direita. É só um comentário, gente. Mas eu achei interessante. Vale a pena pensar, porque quem é canhoto, inclusive a palavra, né? Assim, era contra Deus, sinistro. Sinistro, sinistro. Então, sinistro. Então, o meu pai, ele foi à escola para brigar. Ele propriamente já era de esquerda, né? Porque ele foi lá exigir que me deixasse escrever com a mão que eu quisesse. Então, mas eu sei. E o mundo não é feito para nós. A tesoura é difícil usar, o abridor de latas, as portas, a carteira, né? Porque a gente está ao contrário. É isso. Só um comentário, gente. Obrigada, viu, mãe? Interessante também que essa distinção entre esquerda e direita, né, veio da Revolução Francesa, e as pessoas que apoiavam a Revolução, por acaso, sentavam do lado esquerdo. E todo esse pensamento que a gente tem sobre canhotos, sobre esquerda e etc., vem a partir desse acaso, de onde se sentavam
estes representantes do poder francês. Pois é. E para aquele povo da Austrália, talvez nada disso tenha sentido, né? Nem democracia, nem parlamentar. Aqueles que se orientam pelos pontos cardeais, né? Aí tem outras referências. Embora que, em termos, né, mundiais, essa bivalência esquerda-direita seja realmente o que predomina na maior parte do mundo. Sim. Muito bom. Eulália está conosco hoje à tarde. Estou vendo aqui a Eulália. Estou sim. Olá, Eulália. Estou sim. Ouvi a Maria. Sim. Porque nas quintas-feiras nós temos também a live do grupo de estudo, né, Ana? O grupo dela e o meu. Aí, quando termino o meu grupo de pesquisa, começa o dela. Aí eu fico, quando é um colega, meu Deus do céu, o que eu faço? Tá, mas está ótimo que está conosco. Sim. Bom, gente, temos ainda alguns minutos, né? Agora que nós estamos batendo 5 horas aqui no Brasil. Claro que em Portugal já é um pouquinho mais tarde, né? Mas, assim, sintam-se à vontade, se querem fazer mais algum comentário, mais alguma observação à professora, podem usar o microfone. Eu estava pensando, justamente essa questão que você trouxe também, que me fez lembrar das minhas aulas de semântica, quando eu falava justamente essa questão da... digamos, a produtividade lexical, dependendo de coisas que são salientes em determinadas culturas, não é? Sim, nesse caso da neve, né, os esquimós terem tantos termos para neve, também há uma língua nas Filipinas, onde eles têm cerca de 92 termos para arroz. É uma sociedade, né, digamos, de agricultores e especialistas em arroz. Então, a gente fica, às vezes, pensando assim, será que os alunos, né, eu levantava, às vezes, essa questão, será que as pessoas, quando saem da sua estrutura linguística, têm dificuldades de, talvez, se adaptarem a essa nova realidade, não conseguem aprender? A questão do relativismo linguístico. Claro que não, é uma questão da gente reestruturar e reformular, como você falou, as nossas referências, né? Mas a coisa é assim mesmo, a gente vê realmente essa digamos assim, produtividade linguística, dependendo daquilo que é saliente, daquilo que é importante para uma sociedade, para um povo. Você também falou... Sim, diga. Não, pode continuar. Eu acho que é sempre mais, quando passamos de questões mais complicadas, por exemplo, o caso de línguas que têm género, e línguas que não têm género, é mais difícil para os falantes de línguas que não têm género habituar-se, que é tão difícil um estrangeiro aprender que cadeira é feminino e que sofá é masculino, que não tem lógica, não é? Então... Com certeza, com certeza. Há certas coisas que a gente só eu acho que na vivência com aquela cultura e à medida que a gente desenvolve mais proficiência num determinado idioma, vão parecer mais naturais para nós, com certeza. Eu também lembro, não sei exatamente qual é o termo, e nem gostaria de lembrar aqui, porque eu acho que não seria o caso, mas eu lembro que lá em Portugal, falamos alguma coisa, numa determinada loja, né, estávamos comprando alguns souvenirs, e o rapaz disse que não, que lá aquilo dali não era uma palavra boa, e para nós brasileiros não significava nada. Claro, é isso. Usamos no dia a dia, não é? No entanto, vocês têm termos também que para nós são chocantes, e vocês usam com a maior, né, digamos assim, tranquilidade e naturalidade. Então, é interessante. Então, esse é o aspecto que eu acho que merece um estudo, que ainda não está, que é o aspecto das metáforas intralinguísticas, aqui no campo do intralinguístico, como é que também convivemos com essas diferenças. Exatamente.
Maria, por exemplo, nós que damos aula, né? No caso aqui da UFC, Rose e eu damos aula da estrangeiro, né? Português, língua estrangeira. E tem alunos de diversas culturas, diversos países. Imagina, então, como é que acontece isso aí na cabeça desse aluno. A gente explicar um determinado contexto linguístico que é diferente para cada cultura daquele aluno. Você já refletiu sobre isso? Temos que estar abertos à dificuldade do aluno. Às vezes, a nós parece-nos muito simples e ao estarmos em sala de aula com alunos de diferentes culturas, diferentes backgrounds linguísticos, apercebemos-nos de que algo que, por exemplo, se estivermos só a ensinar a espanhóis ou a italianos, ensinamos numa aula, mas se estivermos a ensinar a alguém do Paquistão ou chinês, ou não sei, de uma outra língua muito mais distante, ou indonésio, pode a mesma questão ter necessidade de muitos outros exercícios de outros tipos. E isso tem a ver com o background, que aqui também é, no fundo, as estruturas cognitivas que são postas em funcionamento na outra língua e que depois tem que ser... Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do russo, que para a cor azul tem duas palavras diferentes, enquanto nós só dizemos azul escuro e azul claro. Azul mais escuro, azul mais claro, e podemos depois ter gradações, mas para os russos há 2 tipos de azul que têm um nome e há outros 2 tipos que têm outro nome completamente diferente. Portanto, a questão da própria estruturação. Ou, por exemplo, quando nós falamos, se eu disser, aqui tenho o almoço, então o pequeno almoço onde é que o coloco? E o jantar, onde é que vocês colocavam? Pequeno almoço? Sim, pequeno almoço ou café da manhã, vá. Certo. Você disse que no centro está o almoço. O almoço. Certo. Eu colocaria o pequeno almoço à esquerda. À esquerda, não é? À direita. Os chineses colocam em cima. Sim. E o jantar em baixo, ou seja, têm uma concepção vertical das refeições. Sim, até porque eu acho que a concepção de tempo para eles é nessa verticalidade, não é? É. Então enquanto que para nós é nessa linearidade, né, de esquerda a direita. Sim. E também tem a língua, eles escrevem verticalmente, não? Eu acho que sim. Talvez, pode ter a ver com isso. Eu acho que há uma relação entre linguagem e pensamento. E os sistemas de escrita. Sim. Isso. Muito bom. Mônica, tu estás conosco? Mônica fica quietinha. Apreciando. Sim. A internet, eu não posso colocar que ela tem esses tempos, ela está muito rebelde. E cai assim. Sim. Mas eu estou aqui acompanhando, sim. Leandro está dizendo, palestra maravilhosa, parabéns a todos. Obrigada. Sim. Vinícius fez um comentário, é possível grafar verticalmente, mas se escreve na horizontal em mandarim, certo? Ok. Isso. Acho que a tela está um pouco distante para eu ler os comentários. Sim. Mas é isso. Então, gente, não sei se ainda há perguntas, a gente pode continuar aqui conversando, mas eu não sei se ainda desejam fazer comentários, perguntas a respeito da fala da professora, que foi muito interessante, nos fez pensar, não é? Em termos de sair da zona de conforto, sim. Eu tenho uma pergunta, pode ser para a Ana Cristina. Se tivesse que indicar um teórico atual na área da metáfora, qual é que indicaria, assim como fundamental?
Olha, é uma pergunta bastante ampla, abrangente, porque, como você mesmo dizia, né? Dependendo do posicionamento que você tenha em relação aos estudos da metáfora, nós poderíamos pensar em pessoas diferentes, não é? Então, por exemplo, do ponto de vista da metáfora sistemática, né? Aquela que emerge no discurso, eu acredito que a Lynn Cameron seja uma pessoa de referência, como você mesma, né, salientou no seu discurso, né, na sua fala. Sim. Agora, se a gente pensa em termos de metáfora, sei lá, mais do ponto de vista da metáfora conceptual, eu acho que o Zoltan Kovacevic é uma referência, não é? O Raymond Gibbs também, né, da Universidade da Califórnia, também é hoje em dia aposentado, mas acredito que ainda esteja fazendo palestras, né? Então, nós temos, assim, algumas pessoas que eu poderia pensar também. O próprio David Ritchie fez uma apresentação muito interessante aqui, não sei se você teve a oportunidade de assistir a palestra, ouviu, não é? Pois sim, eu acho que ele faz a gente também sair dessa questão de como há outros modos de se compreender a emergência metafórica, que não somente nos moldes da teoria da metáfora conceptual, não é? Eu acho que nós todos ganhamos, nós linguistas ganhamos se dermos mais atenção também a estes estudos das neurociências. Não é? Com certeza, sim. A gente não pode, digamos assim, dizer, não, tudo acontece a partir desse mapeamento entre domínio-fonte e domínio-alvo, porque não é isso, né? Nós temos a criatividade linguística, nós temos o discurso situado no aqui e agora, a gente tem a concepção do discurso como um sistema adaptativo complexo, então a gente não pode pensar nessa questão sempre do direcionamento dessa ideia bionívoca entre conjuntos para se chegar à compreensão da metáfora. Então, eu acho que gostei muito da tua fala quando você falou isso aí, né? Eu preciso ler mais sobre essa visão do Damásio, confesso que não li nada ainda da homeostasis, né? Mas eu acho que também ele tem uns estudos muito interessantes, sim, sobre linguagem e cognição. Pois é, então, assim, posso te falar, posso lembrar do Kovacevic, do Raymond Gibbs, da Lynn Cameron, nessa vertente do discurso, né? Mônica, pode pensar em alguém? Eu diria que o Turner também apresentou um estudo muito interessante. Sim, o Mark Turner. Exato. Onça que fez um estudo, apresentou, inclusive, disse que tem uma segunda parte, eu acho que seria. Aqui no Brasil, a gente tem também pessoas que estão se dedicando, inclusive, eu queria fazer referência que o professor Paulo Duque está aqui na... Isso, o Paulo que trabalha com frames, né, no discurso. E aí ele tem também esse lado de investigação que é interessante. E eu acho que vale a pena também os trabalhos da Rosângela Gabriel. Do ponto de vista da neurociência, né, dessa relação entre leitura e cognição, isso, embora que Rosângela não trabalhe com metáfora em si, né, ela está trabalhando... estabelece o campo, né, eu acho que o que a Maria está procurando é se familiarizar mais, né, então, já que... Porque esse na metáfora são específicos, esse seria mais genérico, vamos dizer. Sim. Professora Rose? Oi? Tem a professora Solange também, que tem foco na metáfora situada, que... é mesmo, isso. A linha da argumentação, exatamente. Solange, eu tinha pensado nela. Isso. Passa para Maria depois uma referência. Nós podemos te mandar algumas referências, sim. Obrigada. Vamos fazer isso. Uma curiosidade, vocês conhecem um investigador brasileiro chamado Nicolelis? Diz alguma coisa para vocês ou não?
Eu não acho li nada sobre ele, já ouvi o nome, já li Eu acho que ele trabalhos. é neurocirurgião, acho eu, não sei. Sim. Já vi trabalhos onde ele é citado, mas não li nada sobre, nada escrito por ele. Mas é Miguel? Nicolelis, não. Miguel Nicolelis? Deixa eu ver, sei lá. Nicolelis, não sei. Ele trabalha com inteligência artificial. Sim, o Paulo Duque já tinha colocado aqui o primeiro nome dele, Miguel. Então é esse. Ele, Sim. inclusive, tá. Eu li só, mas foi por acaso, assim, muito. Seria leviano dizer que eu conheço, né? Mas me chamou a atenção porque era um trabalho especificamente relacionado agora com a Covid. Ah, ok. Tá bem. Sim. Tem uma observação aqui da Fátima, deixa eu ver se eu localizo, a Fátima Lima, está dizendo assim, palestra maravilhosa, nos faz pensar como a linguística cognitiva e a cultura são importantes no ensino da língua. Obrigada, professoras, pela tarde maravilhosa. É bom receber esses comentários, Fátima. Nós agradecemos também a tua presença. Muito obrigada. E obrigada a Maria João, né? Foi muito interessante a fala dela. E ela já se posicionou como uma curiosa, né? Dos estudos que iria relatar aí durante a sua fala, mas desempenhou com maestria, não é? Então, não é só uma curiosa, já deve ter lido bastante. É o estilo dela, que ela é muito modesta. Pois é, então. Pois é. Mas, assim, eu não sei mais se teríamos comentários, pessoas interessadas em interagir também conosco, da nossa audiência. Claro, quando eu digo da audiência, as pessoas do público em geral, né? Uhum. Estão te parabenizando aqui. Uhum. Isso. Tá bom. Então, talvez a gente pudesse ir fazendo o encerramento, eu não sei. A professora Ariadne também está aqui. Sim. Mônica, você pode fazer a devida observação sobre os presentes? Eu vi que a Ariadne está. Uhum. Eu estou tendo um pouco de dificuldade de ler o chat. A professora Eulália, a professora Rose. Isso. O professor Paulo, né? Lícia, a professora Suelene. Isso, temos vários colegas conosco. Além dos nossos queridos, né, alunos e interessados. A Benisa também está aqui. Né? Exatamente, muito bom. A presença de todos aí, principalmente esses que nos acompanham desde praticamente o início, né? Estão sempre presentes e, por favor, divulguem que o YouTube tem lá a palestra, né? Vocês podem... Exatamente. As palestras estão a outros, né? As palestras estão todas sendo colocadas no YouTube. Os slides, né, em forma de imagens, estão também sendo colocados na nossa página do Facebook. Então, também vocês podem acompanhar, né, a sequência de slides das palestras na página do GELPCOLIN no Facebook. E sempre a gente diz, né, acessem, curtam, compartilhem, né, hoje o lema, né, a gente fazer esse tipo de divulgação. A professora Maria João pode divulgar em Portugal também, viu? Exatamente. Se você procura GELPCOLIN, você vai encontrar a página do Face, vai encontrar também o Instagram. Já sou amiga, já fiquei amiga da página. Pronto, tá certo. Isso. Também nós estamos hoje na nossa 24ª palestra, né? Já estamos nos aproximando
olha aí a linha do tempo, né? Já estamos nos aproximando do final, né? O espaço, o tempo e espaço. Exatamente, tempo e espaço. Estamos já na reta final, porque terminaremos no dia 22 de dezembro, com a 30ª palestra, né? Pois está ótimo, gente. Pois foi um prazer, viu? Eu estou aqui hoje agasalhada, porque aqui está um pouquinho frio para quem é acostumado com o clima de Fortaleza, mas está tudo dando muito certo. Muito obrigada pelo convite. Próxima semana, nós que agradecemos, Maria. Muito obrigada. Olha aqui como eu estou, de agasalho. Na próxima semana, nós temos o professor, o Tom, não é? O Tom Abreu. Exatamente. Ana, aqui o Augusto colocou o link para o Miguel Nicoleles. Certo, ótimo. Está aí no chat, é? Aqui no chat. Augusto de Castro, tá certo. Isso. Pronto. O chat vai ficar... O chat fica gravado junto com a reunião, mas aí já dá para também as pessoas acessarem aí. Pois está ótimo. Pois, muito obrigada a todos. E daqui a pouco eu mesma vou sair. Vocês podem continuar aí na sala conversando, porque não estou na minha casa, tenho que dar um pouco de atenção ao meu irmão, não é? Então, boa tarde. Também posso desligar. Isso. Já está bem mais tarde, né? A professora Rose também está... Também